Pessoal, vamos começar a correção da atividade de vocês. Vamos começar pela 1. Faça a racionalização. Eu passei aqui pro caderno para ficar mais fácil de vocês enxergar. O que é a racionalização? É tirar o número da raiz, certo? Ou seja, nós temos que deixar esse número inteiro aqui embaixo, que é no denominador. E como que vocês podem fazer isso? Vocês podem fazer isso transformando esse número aqui, deixando ele com o mesmo expoente que tem o índice. E como que vocês podem fazer isso? Através da potência. Ou seja, a potência não é ele vezes ele, que dá 2 à terceira? Quando eu levo o 2 ao deixo o 2 elevado a 3, eu posso tirar ele da raiz. E como que faz isso? Multiplicando a raiz do mesmo índice. O que é o índice? Essa parte aqui, com a mesma base. Sempre o que faltar para esse índice. Como assim? O 2, ele tá aqui sozinho. Então, o que significa? Que ele tá elevado a 1, entendeu? E o que vai acontecer aqui? Se ele tá elevado a 1, quando eu tenho o mesmo índice e multiplico essas raízes por essa raiz aqui, o que vai acontecer? Essa raiz vai poder multiplicar com essa daqui. E quando multiplica 2 elevado a 1 com 2 elevado a 2, vai ficar 2 ao cubo. Por quê? Porque eu tenho esses 2 vezes esse 2 aqui, que é igual a 2 ao cubo. Então, vocês sempre vão olhar o número que vocês têm aqui e o que falta para chegar nesse índice. E vão colocar aqui dentro. Então, vamos lá ver como que vai ficar isso? Eu já coloquei aqui, né, dos dois lados. Então, vamos lá. Como aqui não tá dentro da raiz, ele vai ficar fora mesmo. A gente só vai colocar ele dentro quando ele tiver o mesmo índice e tiver na raiz. Então, isso vai ficar assim, 2 raiz cúbica de 2 ao quadrado. Certo? E aqui embaixo vai ficar como? Vai ficar assim, ó. Raiz cúbica, porque os dois têm o mesmo índice, certo? E eu vou colocar esses dois aqui dentro da raiz. Então, vai ficar 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 2. Como que vai ficar isso? Vou colocar aqui embaixo, né? Bom, como os dois têm o mesmo índice, isso vai ficar aqui 2 ao cubo. Porque quando você tá multiplicando e os dois têm a mesma base, você soma os expoentes, que é esses dois aqui. Então, 1 mais 2, 3. Então, vai ficar 2 à terceira. Então, já dá pra cortar da raiz. Então, esse vai sair da raiz e só vai ficar o 2. Então, vai ficar assim, ó. 2 raiz cúbica de 2 elevado a 2 sobre 2. Agora, vamos para o próximo. A mesma coisa, mesmo estando com letra ou não, tá? Então, o que nós temos que fazer? Ver quantos números falta para chegar no 5. Então, falta 3 números, né? Então, vai ficar raiz, sempre a mesma base e o mesmo índice de 5, né? A elevado a 3, porque falta 3 para chegar aqui, né? Sobre raiz de 5A elevado a 3. Mesma coisa, nós vamos multiplicar o 2 com a raiz, então vai ficar 2 raiz a quinta de A ao cubo. Sobre, aqui dentro vai ficar as duas raízes, né? Então, vai ficar raiz, copiamos o índice, que é 5, e multiplicamos as bases, que é A ao quadrado vezes A ao cubo. Como que vai ficar isso? Vou passar ele pra cá. Bom, vai ficar assim. Aqui vai ficar a quinta, né? Então, a gente já pode tirar da raiz. Quando tem o mesmo índice e o mesmo expoente, a gente tira da raiz, some a raiz e some o expoente, só vai ficar o A. Então, aqui vai ficar, copiamos a parte de cima, que é 2 raiz de 5A ao cubo. E aqui embaixo vai ficar A. E acabou. Vamos para a parte de baixo. Bom, quando não tem nada aqui no índice, vale 2, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Aqui, como não tem nada, é 1. Então, o expoente é 1, certo? Quanto que falta para chegar no 2? Falta mais 1. Então, vai ficar assim, ó, raiz de 2 só. Porque aqui vai valer 1 e aqui também tem 1, vai ficar 2, né? Pronto. Como que vai ficar isso? Raiz de 2, 1 mais 1, 2. Então, isso vai ficar raiz de 2 elevado a 2. Corta o expoente, corta a raiz, vai ficar só 2. E essa é a resposta. Vamos para o número 2. Resolva. Bom, aqui o que nós temos? Notação científica e operações com notação científica, né? Nós temos uma divisão e temos uma multiplicação, né? Eu passei isso pro caderno para ficar mais fácil para vocês enxergar. E vou fazer as contas aqui na folha. Para começar, pessoal, com a operação, nós vamos separar os números, tá? Esse vai ficar de um lado, depois a gente resolve a potência de 10, né? E nós vamos resolver primeiro isso daqui, certo? Então, vamos lá. Para começar, não podemos dividir número com vírgula.
Quantos números tem depois da vírgula? 2, né? Então, nós temos que multiplicar por 100, porque tem 2 zeros. Então, isso vai ficar aqui, ó, 185 vezes 100. Tudo que fazemos com a parte de cima, fazemos com a parte de baixo também. Então, vai ter que ser 5 vezes 100, tá? Então, vamos lá. Quanto que dá 1,85 vezes 100? 185. 5 vezes 100, 500. Então, essa aqui vai ser a divisão, certo? Bom, eu vou fazer a divisão aqui no cantinho, tá? 185 dividido por 500. Bom, 185 é menor que 500, então eu tenho que acrescentar um zero aqui e um zero aqui embaixo, tá? 1850. Bom, já dá pra eu dividir, né? Então, quantas vezes dá? 3 vezes, né? Que vai dar 1.500. Bom, vai sobrar 350. Agora, vamos para o próximo. Bom, 350 não dá para dividir por 500, então nós temos que acrescentar um zero aqui, que vai dar 7, que vai dar 3.500. Então, esse foi o resultado da divisão desses dois. Então, isso vai ficar como? Vai ficar aqui no cantinho separado. 37. Tá. E o que eu faço com esses dois aqui? Bom, tem uma propriedade na potência que acontece o seguinte: quando é uma divisão de potências com a mesma base, aqui não tá tudo na base 10, quando é divisão a gente subtrai os expoentes. Por quê? Porque tem a mesma base. Então, 8 menos 3 vai dar 10 elevado a 5, né? Porque 8 menos 3 é igual a 5. Por quê? Porque é uma divisão, e quando é uma divisão, a gente pode subtrair os expoentes quando a potência tem a mesma base. Então, aqui vai ficar assim, ó, vezes 10 elevado a 5. Segundo a regrinha da notação científica, nós temos que deixar pelo menos um número maior que zero aqui antes da vírgula, certo? Então, isso vai ficar assim, 3,7. E como que eu faço isso? Pulando uma vírgula pra cá, né? E quando eu pulo uma vírgula pra cá, o que vai acontecer? Eu tô multiplicando por 10, né? Então, aqui vai ficar 10, né? Vou ter que multiplicar por 10 para pular uma vírgula para cá. Então, o que vai acontecer? Vai descontar um daqui, porque é uma multiplicação, né? Só que eu tô tirando um daqui para colocar aqui para multiplicar com esse. Então, vai ficar 10 elevado à quarta. Não precisa fazer isso. Se vocês quisessem deixar só 0,37 vezes 10 elevado à quinta, eu já iria considerar, porque tá certa a conta. Agora, vamos para o próximo. AB. A mesma coisa. Não podemos dividir com números com vírgulas, nós sempre vamos olhar o número que tem mais números depois da vírgula, né? Que no caso é o 3,55. E nós vamos multiplicar para deixar ele um número inteiro. Então, vai ficar 3,55 vezes 100. Porque tem 2 zeros para tirar da vírgula. E a mesma coisa com 0,5 vezes 100. Como tem 2 zeros, eu tenho que pular 2 casas depois da vírgula. Então, isso vai ficar igual a 355. E aqui, como vai pular 2 casas depois da vírgula, faltou, como não tem nada aqui, a gente coloca o zero. Então, vai ficar 50. Então, vai ficar 355 dividido por 50. Vamos ver quanto que vai dar isso. Bom, podemos pegar o 355, que vai dar 7, né? Que vai dar 350. Desce o 5. O 5 não dá para dividir, então a gente coloca o zero aqui. 50 vai dar 1. 7,1. A mesma coisa, vai ficar 7,1 vezes quanto? Como aqui tem um número já antes da vírgula, não precisa fazer aquela mesma regrinha. Vezes, lembrando como é uma divisão e os dois têm a mesma base, só subtrair. 5 menos 3, 2. Então, vai ser 10 elevado a 2. 5 menos 3 é igual a 2. Certinho, pessoal? Vamos para a próxima. Vamos para a letra C. A letra C é multiplicação. Então, o que significa? Que eu tenho que multiplicar esse 10 à quarta, né? Elevado a 4, por 1,734. Então, vamos lá. Como que eu faço isso? Lembrando que o número que tiver aqui no expoente é a quantidade de zeros que tem quando é potência de 10. Então, vai ser 1.734 vezes 1, 2, 3, 4, certo? Então, tem que ter 4 zeros. Então, o que vai acontecer? Quando eu tenho essa quantidade de zeros, é a quantidade de números que vai pular a vírgula. Então, eu vou pular a vírgula. Vamos fazer de caneta de outra cor. Eu vou pular uma casa, 2 casas,
3 casas. Como é 4 zeros, eu tenho que pular mais uma casa. Como não tem nada aqui, eu vou colocar um zero. Então, vai ficar assim, ó. 1.734 e acrescento um zero. É essa a resposta. Agora, vamos para a D. A D, eu vou fazer aqui em cima, certo? Então, nós temos... Ou eu posso fazer até aqui embaixo, né? Que é um número pequeno. Bom, tá elevado a 3. Então, significa que eu vou ter que pular 3 casas depois da vírgula. Então, vai ser 1, e eu vou ter que pular 1, 2, 3. Como não tem nada aqui na terceira, eu coloco um zero. Então, vai ficar 750. E acabou a conta. Vamos para 3, né? Qual é a expressão algébrica que representa o quadrado? Bom, quando falamos de expressão algébrica, o que ele quer? Ele quer a área desse quadrado. Sabendo que o lado é 5 mais x e o outro lado é 5 mais x. Como que eu sei a expressão? Bom, a gente tem que multiplicar lado vezes lado. Então, vai ficar assim, ó. 5 mais x vezes 5 mais x. Ah, professora, mas como que eu faço essa conta aqui? Bom, nós vamos começar por esse primeiro número e vamos fazer a distributiva dele, multiplicando ele por esses dois. Então, quanto que vai ficar? 5 vezes 5, 25. Mais, por que mais? Porque aqui é mais e aqui é mais. Multiplicação com positivo, positivo com positivo, positivo, né? 5 vezes x, 5x. Mais, agora vamos para o próximo. O próximo é x, né? Então, vai ficar 5 vezes x, 5x. Mais x vezes x vai dar x ao quadrado. Certo? O que nós podemos fazer? Nós sempre podemos juntar um número com o outro quando ele está acompanhado com o x. O que acontece? Por que nós não podemos juntar esse x ao quadrado? Porque é um número diferente, certo? Nós só podemos juntar os semelhantes. Então, no caso aqui, não está elevado a nada, nós podemos juntar. Então, aqui vai ficar 25 mais 10x mais x ao quadrado. Ok? Terminamos na nossa correção. Espero que tenham entendido. Em caso de dúvida, vocês me procuram no WhatsApp.